Olá a todos, olá professor. Nosso grupo ele é composto por 5 componentes: Kênia, Jéssica, Daiane, Jaqueline e Adriane. Nosso tema é elaboração de questões objetivas de múltipla escolha. Para entendermos um pouco mais sobre a múltipla escolha, ele é um formulário de avaliação que oferece opções pré-escritas, onde o aluno ele irá selecionar. Ele pode restringir as respostas corretas a uma seleção ou exigir que permitem várias seleções, uma ou mais para uma resposta correta. E então, a aprendizagem, ela é um processo cognitivo, inerente ao ser humano, mas não observável diretamente. Para avaliá-la, é necessário que se tenha visibilidade. Esse é um papel dos instrumentos de avaliação, como as provas e os testes escolares, que funcionam como estímulos cuja função é provocar respostas que sejam a expressão das aprendizagens e manifestações dos conhecimentos e habilidades que a constituem. Princípios didáticos e orientações teóricas são muito importantes no processo de elaboração de itens, uma vez que questões desse tipo devem ser redigidas de forma clara e uma questão ela deve informar o avaliando o que se exige dele e como os mesmos devem proceder. Erros de comunicação decorrentes de má qualidade dessas questões, elas podem estimular resultados pouco fidedignos. Não há normas para garantir boas questões se não houver conhecimentos atualizados do conteúdos a serem avaliados, nem a intenção de aprimoramento contínuo. A habilidade em formular questões de múltipla escolha se adquire com a experiência, mas principalmente com a crítica construtiva de revisores que analisam tanto a validade do conteúdo abordado pela questão quanto os aspectos técnicos e as correções linguísticas. Boa noite, professor. Vou falar sobre formulação de questões de múltipla escolha. Os itens são formulados de forma a representarem uma situação, problema clara e objetiva, que deve ser respondida através da escola, de uma das alternativas de resposta compostas por um gabarito e 3 ou 4 distratores. A formulação de questão de múltipla escolha significa dizer que a resposta dada vai forçar o aluno a pensar, não dado algo pronto, fazendo que o aluno reflita as alternativas de resposta. Devem convidar o aluno a resolver o problema pela escolha das respostas correta ou respostas plausíveis, que tem a função quem não sabe a escolha sem fundamento as respostas certas. Seleção de suporte e referência. Uma estratégia para elaborar itens interessantes envolventes consiste na utilização de suporte, que são referência para a resposta do problema, apresentado no anunciado da questão. Para o aluno responder, é preciso que ele consulte o suporte e faça uma interpretação e uma análise de seus elementos. Vou explicar um pouco. A seleção de suporte e referência deve ser baseada em algo que vai chamar a atenção para o aluno, conceito a fazer, interpretação de análise de seus elementos. Nisso, os suportes são usados em recursos visuais, gráficos e textuais, como gravuras, figuras, mapas, desenho, tabela, fotos, textos e entre outros. Esse material servirá para consultar e análise do aluno, sendo adequado ao assunto da faixa etária do aluno. Etapas na elaboração de questões. A primeira etapa na avaliação da aprendizagem é a matriz de referência, que pode ser a própria matriz curricular ou uma outra criada especificamente para determinadas avaliações. A segunda etapa consiste em decidir qual tipo de questão mais adequada quanto à natureza de conteúdos, quanto à complexidade de habilidades.
Já a terceira etapa seria definir qual tipo de questão. Então, o elaborador cria sua estrutura a partir da problematização. Uma prática muito utilizada na construção dos ditadores consiste em utilizar premissas de senso comum, como conceituais, raciocínios e erros que normalmente os alunos apresentam nas interpretações e exercícios. A segunda etapa, o professor redige a instrução. E a instrução é uma orientação que indica para o aluno de que forma ele deve responder à atividade. As instruções gerais: avaliação do desenvolvimento anual, certificado do semestre, conclusão do curso e disciplina, objetivo da avaliação, conteúdos e habilidades, tipo de prova, se é discursiva ou objetiva, tempo de duração da avaliação e outros, né? A revisão de questões. A qualidade técnica é entendida como características que uma questão deve apresentar para ser bem compreendida, para quem irá respondê-la. No primeiro momento, o revisador já observa alguns vícios de elaboração, como o enunciado incompleto ou contextualização, uso de expressão ou termos desnecessários para compreender, redações confusas, comando de respostas não claras, enfim. A correção linguística, feita para especialistas em língua portuguesa ou estrangeira, se for o caso. Então, a revisão examina erros ortográficos, pontuação, gramática e o vocabulário. Para a revisão final, é de preferência que o item voltem para uma última revisão com a finalidade de corrigir. Boa noite, pessoal. Me chamo Jaqueline Nunes e vou falar para vocês os tipos de questões objetivas de múltipla escolha. As questões objetivas mais comuns são as de múltipla escolha, quando apenas uma resposta é certa ou errada, verdadeiro ou falso. É comum em muitas turmas o aluno, em diante de uma avaliação, fazer ao professor uma pergunta: é de marcar? Referência aos tipos de questões constantes na prova que irão fazer. Isso acontece porque muitos alunos julgam as questões de múltipla escolha como as mais fáceis. Deve-se entender que uma questão objetiva não diz respeito somente ao tipo de resposta que solicita. É objetiva pelo enunciado direto, limpo e o mais claro. É preciso. É objetiva pela organização, pela forma como o problema é contextualizado e apresentado para a análise do aluno. Questões objetivas de múltipla escolha geralmente são utilizadas para avaliação de conhecimentos de níveis conceituais e factuais, habilidades complexas como análise crítica, produção de ideias, planejamento de estratégia, avaliação de situações e procedimento para tomar decisões também pode ser avaliado por questão de múltipla escolha, mas sua elaboração é também mais complexa. Questões de múltipla escolha podem ser de questões de resposta única, questão de afirmação completa, questão de resposta múltipla, questão de foco negativo, questão de asserção ou razão, questão de lacuna, questão de interpretação, questão de associação, questão de ordenação ou seriação, questão de alternativas constante. Vou falar para vocês sobre cada questão e vai ter exemplos de questões abaixo. Questão de resposta única. Enuncia o problema ou situações, problema na forma de pergunta e apresenta alternativas de resposta. Questão de afirmação incompleta. Apresenta o enunciado do problema ou situação do problema como uma afirmação a ser completada por uma das alternativas. Questão de resposta múltipla. Essa questão apresenta uma situação contextualizada com afirmativas pertinentes a ela. A seguir, anuncia o problema ou situação do problema na forma de pergunta ou afirmação incompleta e apresenta uma chave de resposta. Recomenda-se esse tipo de item quando se quer avaliar vários tipos de conteúdo utilizado em uma única questão. Questão do foco negativo. Apresenta várias respostas corretas e apenas uma incorreta, que é solicitada. Esse tipo de item deve ser evitado e não ser que a negativa seja realmente o conhecimento a ser avaliado. Isso porque a solicitação de resposta incorreta orienta o aluno para buscar o erro e não o acerto.
Questão de asserção e razão. Apresenta duas afirmativas, asserções que podem ou não ser proposições verdadeira ou correta, assim como pode não estabelecer relação entre si. Causa e efeito, proposição justificativa, princípio justificativa, asserção e razão. Esse tipo de questão indicado para avaliação de habilidades complexas. Questão de lacuna. Apresente uma sentença com partes suprimidas para serem completadas com palavras ou expressões constantes nas alternativas. Questão de interpretação. É a questão e é construída como base em um texto. Gráfico, tabela, gravura, fotografia e outros materiais para que, examinando, faça interpretações referenciais, generalizações, conclusões e críticas. Questão de associação. Correspondência, aparelhamento, combinação ou acasalamento apresenta elementos como algumas relações entre si e por isso podem ser associados. Questão de ordenação ou seriação apresenta elementos para serem ordenados segundo um determinado lógica ou critério. Questão de alternativas constantes: certo, errado, verdadeiro, falso, fato, opinião, sim, não. Esse tipo de questão é interessante quando se quer avaliar um número significativo de conceitos, fatos e características. Boa noite, me chamo Adriane Tames, da turma J1, e vou citar algumas recomendações para a elaboração de questões de múltipla escolha. Use tanto o formato a resposta correta quanto a melhor resposta. Evite formatos de múltipla escolha complexos. Formate as opções das questões verticalmente e não horizontalmente. Cuide da edição e revisão de gramática, pontuação e ortografia. Minimize o tempo de leitura do aluno, evitando frases ou termos desnecessários. Evite perguntas com armadilhas, detalhes sem importância ou ambiguidades. Baseie cada questão em um relevante objetivo de aprendizagem de natureza cognitiva. Focalize cada questão em um único problema, conceito, princípio, procedimento. Mantenha o anunciado do vocabulário ajustado com o nível de compreensão do aluno. Evite incluir frases inteiras de obras ou citações de autores ou do livro didático. Evite questões baseadas em opiniões. Use itens de múltipla escolha para mensurar o raciocínio e não somente memorização. Considere questões que avaliem conteúdo realmente relevantes. Elabore seu anunciado sob a forma de uma pergunta. Garanta que as orientações no anunciado sejam claras e que o texto permita que o aluno compreenda exatamente o que se quer perguntar. Formule o anunciado das questões e das opções positivamente. Evite elaboração negativa. Cuidado com as duplas negativas. Inclua a ideia central e a maior parte do texto no anunciado, de modo que o aluno possa responder à questão utilizando só o texto da pergunta sem ver as opções. Posicione as opções em ordem numérica ou lógica. Elabore todas as questões e as opções aproximadamente com igual comprimento. Evite opções como todas acima ou nenhuma das acima. Evite redigir o anunciado das questões de maneira que ele conduza à resposta certa. Evite adjetivação muito específica, tais como sempre, nunca, completamente e totalmente. Posicione de maneira equilibrada a opção correta. Incorpore erros comuns dos estudantes como opções. Use frases que, apesar de incorretas, pareçam tecnicamente corretas. Use afirmações corretas, mas que não respondam à questão corretamente. Então é isso, galera.